noite, queridos alunos da segunda série. Mais uma aula, então, de história, né? Através das atividades que a gente fez referente aos dias 7, 14 e 21 de maio, onde nós vamos estar tratando sobre a história de Goiás, tá? E também sobre o iluminismo. Vamos entrar no conteúdo novo sobre iluminismo. Essas atividades elas vão estar à disposição de vocês no GPA, tá? Com o gabarito. Espero que vocês entendam. E então, vamos lá. O gabarito, então, né, do dia 7/5, era para vocês estarem relatando um texto de como era a economia antes do processo da mineração. Né? O estado de Goiás, ele só foi promissor mesmo a partir desse contexto da mineração. Né? Inclusive, antes da colonização do Brasil, a região onde hoje atualmente está situado o estado de Goiás, ele era povoado predominantemente pelos índios avacanoeiros, né, do chamado tronco linguístico tupi-guarani, e os tapuias. A descoberta do ouro em Minas Gerais foi o primeiro passo para o desbravamento da região, então, né, do estado de Goiás. Antes da mineração, até o ano de 1749, Goiás não existia praticamente, né? Não falo como colônia, né? Porque já existiam os índios aqui. O território pertencia à capitania de São Paulo, somente a partir dessa data que surgiu a capitania de Goiás. Os principais povoados e arraiais surgiram no momento da mineração, né? No século XVII. Constituíram-se de núcleos urbanos estáveis e irregulares. Por que estáveis e irregulares? Porque ao mesmo tempo que eles começaram a ser promissores no começo, depois eles poderiam desaparecer. Irregulares porque não existia nenhum tipo de promoção para a sociedade, saneamento básico, nada disso. O primeiro governante enviado à nova capitania foi o Dom Marcos de Noronha, então chamado Conde dos Arcos. Na década de 1690, os bandeirantes conseguiram encontrar ouro na região que posteriormente foi chamada de Minas Gerais, outra localidade onde o ouro foi explorado, no ano de 1719. E foi no povoado de Cuiabá, né, a atual capital do Mato Grosso. Sendo assim, os bandeirantes logo passaram no território que se encontrava como o futuro de Goiás. Os bandeirantes também conseguiram encontrar e explorar esse valioso metal precioso na região entre as duas minas de ouro. Com o movimento das bandeiras acentuando, no século XVIII, a região do interior do Brasil, mais conhecida como Sertão ou Interlândia, passou a ser ocupada pelos bandeirantes. As bandeiras tinham como principais objetivos tanto a procura de povos indígenas, né, os índios fujões no caso, para escravizar, quanto a busca por metais preciosos de ouro e prata, porque no território litorâneo, né, a sociedade colonial ela estava em decadência, né? A cana-de-açúcar tinha entrado em decadência e aí eles resolveram adentrar o interior do país para encontrar, né, o metal precioso, capturar os índios e também expandir as fronteiras. Aqui tem uma imagem, então, né, bem característica de quem era, né, os bandeirantes, o que realmente eles fizeram com a população indígena, né, diferente da ideia que a maioria da população brasileira tem em relação a esse bandeirante, né, não era nenhum sujeito nobre que trazia, né, bonança a essa população, ao contrário, né, escravizou e assassinou milhares e milhares de índios, né? E aqui uma chart, né, ironizando realmente o que esses bandeirantes trouxeram, principalmente para as comunidades indígenas. O segundo momento, né, era para vocês escrever uma notícia para ser publicada em um jornal imaginário, como se você fosse esse bandeirante, conquistador e desbravador do território brasileiro, demonstrando como foi encontrado o ouro e a captura dos índios fujões. Eu fiz aqui, né, um modelo, né, claro que cada um de vocês devem ter criado de vocês, mas para vocês terem uma ideia de como é mais ou menos essa atividade. Jornal Capitinga. Extra, notícia importante. Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como Anhanguera, foi o primeiro bandeirante a ocupar Goiás. Entretanto,
encontrou jazidas de ouro no Rio Vermelho, no interior da cidade de Vila Boa de Goiás, onde capturou também uma leva de índios fujões, os chamados Goiáses, já no primeiro século da colonização do Brasil. Essa primeira bandeira, né, de Bartolomeu Bueno da Silva é de caráter oficial e é destinada a explorar o interior em busca de riquezas minerais e outras empresas comerciais de particulares organizadas para a captura de índios. Por que eu coloquei aqui o Bartolomeu? Foi o índio, perdão, foi o bandeirante que chegou a essa região, né, e que acabou formando, né, o povoado, né, de Vila Boa de Goiás. Era mais ou menos nesse intuito para vocês criarem a atividade de vocês. Gabarito, então, no dia 14/5. No primeiro momento, era para vocês produzirem um texto criativo de no mínimo 15 linhas sobre as imagens e perguntas propostas nas mesmas no caderno. Esse conteúdo está relacionado, então, ao Antigo Regime. O que significa esse Antigo Regime? Esse Antigo Regime ele foi baseado, então, na queda do feudalismo. Com a queda do feudalismo, então, esse Antigo Regime vai surgir, que é o absolutismo, onde o rei era considerado um ser sagrado que possuía dons divinos. Ele ocupava o topo de uma sociedade que era composta por diferentes estados. No caso, o clero, né, que era o primeiro item da pirâmide social, clero, depois a nobreza, a burguesia e só no final o povo. A sociedade no Antigo Regime se dividia em estamentos. Eram eles o clero, a nobreza e a burguesia. Os dois primeiros eram isentos de impostos e só eram pagos pelo terceiro estamento, ou seja, a rica igreja, a classe de nobres que viviam das regalias dadas pelo rei e o povo é que era responsável pelo trabalho pesado e pelo pagamento de impostos. A sociedade francesa era desigual, com privilégios direcionados somente para os nobres, para o clero. Nas gravuras que a gente vai ver abaixo, o nobre é a aranha e o camponês é a mosca, demonstrando então o exagero e desperdício de uma classe privilegiada diante da miséria de outra. No caso aqui, mostra para vocês claramente, né, como que era vista a vida do camponês, que no caso era o terceiro estado, né? Aqui existe, né, algumas características que foi proposta para que vocês fizessem um texto bem criativo sobre esse momento histórico, né, do Antigo Regime, mostrando então como era a questão da desigualdade em relação a nobres e camponeses, né? O nobre, ele pertencia, né, à segunda ordem social, que era extremamente privilegiada. Na mão tem um bastão, que a maneira de um cetro, que simbolizava o seu poder e a sua autoridade. O seu vestuário era completamente diferente, né, do camponês. O seu olhar era indiferente à pobreza do camponês, né, e imita-se a controlar o que lhe é devido e apresentação ao camponês. O camponês ele pertencia à terceira ordem social não privilegiada, que era chamado terceiro estado. É representado de pé, né? E na mão tem uma bolsa com moedas. O que é isso? Para pagar os postos. E na outra tem um cesto de legumes, para além de um saco de milho, que eram os tributos, né, que eles pagavam a esses nobres. Debaixo do braço tem o chapéu, pois não podia tê-lo na cabeça, que era uma questão de respeito, em frente ao Senhor semicurvado, ou seja, demonstrando que extremamente respeita esses povos. O seu vestuário é mais simples e parece amedrontado, por ser comparado a um sujeito galgo, mago, e o cão simboliza a obediência e a fidelidade, principalmente desses camponeses a esses nobres. A sociedade do Antigo Regime não era igualitária, sendo assim, descreva como ela estava dividida e defina os direitos e deveres políticos, econômicos, sociais de cada uma das classes sociais em relação à pirâmide social. A resposta. A sociedade no Antigo Regime tinha como principal característica o fato de ser estamental. O que é isso estamental? Dividida em classes, o clero, a nobreza, a burguesia e o povo, né? Que isso era chamado de estamentos, que por sua vez não se misturavam. Tais classes eram também chamadas de estados.
O primeiro estado era composto pelos integrantes da igreja, que era possuidora de grandes porções de terra, participava politicamente e se aliando ao rei, e possuía privilégio de isenção de pagamento de impostos. O segundo estado era formado pelos nobres, que juntamente com o rei e o clero dominavam as questões políticas e viviam ou da pensão paga pelo Estado ou de tributos recolhidos dos camponeses. Infelizmente, né, eles acabavam com a vida dos camponeses cobrando altíssimos impostos, tal como o clero era isenta de obrigações tributárias. As camadas populares e a crescente burguesia se concentravam no terceiro estado. Essa grande parcela da população era responsável pelo pagamento dos impostos altíssimos e tinha sua participação política limitada. Acima de todas as classes e demais cidadãos estava o rei, com poderes absolutos, intervinham em todas as questões políticas e econômicas, não esquecendo que esse rei era considerado, né, um representante divino e que todos deveriam obedecer, mostrando então uma desigualdade social tremenda nessa sociedade. Letra B. Descreva as principais características políticas e econômicas do antigo regime, não esquecendo de explicar o mercantilismo, que era a prática mais importante dentro desse contexto. O mercantilismo era uma prática econômica, né, que o rei tinha como controlar, né, a economia. Então, ela favorecia totalmente ao rei. Foi um conjunto de práticas desenvolvidas na Europa durante a Idade Moderna e é considerado como estágio de transição do sistema feudalista para o sistema capitalista, mas que favorecia, não deixando bem claro, o rei. E o absolutismo monárquico, que era o poder total divino do rei, né, e o poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. Só a igreja tinha o controle total e absurdo disso. Letra C. A política adotada pelo antigo regime foi absolutismo. Relate no que consistia essa forma de governo. O antigo regime refere-se originalmente ao sistema social e político aristocrático. O que é isso? Uma aristocracia, um grupo de pessoas, né, uma família que podia governar, que foi estabelecido na França. Trata-se principalmente de um regime centralizador e absolutista, em que o poder era concentrado nas mãos dos. Já a atividade do dia 21, né, é também voltada ao antigo regime, né, e agora as ideias iluministas. Nesse momento, então, os iluministas, que são filósofos, vão surgir na sociedade tentando acabar, né, com os privilégios do rei, né? E nessa atividade, eu tinha colocado um texto para vocês com as teorias dos filósofos iluministas, que são eles, o John Locke, o Voltaire, o Montesquieu, o Rousseau, né, e o Quesnay, o Adam Smith, que a gente vai estar conhecendo. Então, nessa atividade era para vocês fazerem uma síntese explicando as ideias dos filósofos iluministas citados no texto. Né, que o John Locke é considerado o pai do iluminismo, né, aí aqui eu coloquei as características mais importantes dele, né, ele defendeu a liberdade dos cidadãos e condenou o absolutismo. A maioria deles, todos tinham essa ideia de condenar, né, as regalias do absolutismo. O Voltaire, né, que destacou-se pelas críticas feitas ao clero católico, a inflexibilidade religiosa e a prepotência dos poderosos. O Montesquieu, que era um barão, né, que criou um livro muito importante chamado Espírito das Leis e defendeu a tripartidação dos poderes. O que é isso? Ele dividiu os poderes que a gente conhece hoje, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. No entanto, Montesquieu não era a favor de um governo burguês. Sua simpatia política inclinava-se para a monarquia moderada, ou seja, ele apoiava, então, os ideais do absolutismo moderado. Jean-Jacques Rousseau, que é o autor da obra O Contrato Social, que a gente vai estar estudando no futuro, na qual afirma que o soberano deveria atingir o Estado, conforme a vontade do povo. Apenas um Estado com base democrática teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. O Rousseau ele vai se destacar muito como defensor da pequena burguesia, que era uma classe, né, totalmente esquecida, né, nessa sociedade. O Quesnay, né, representante oficial da fisiocracia, esses fisiocratas pregavam o capitalismo agrário, sem interferência do Estado, diferente do de hoje, né? O Adam Smith, que foi um dos principais representantes do liberalismo econômico, ele criou esse liberalismo econômico, né? O Estado é legitimamente poderoso se for rico.
Para enriquecer o Estado, necessita expandir as atividades econômicas capitalistas. Para expandir as atividades capitalistas, o Estado deve dar liberdade econômica e política aos grupos particulares, que é o que? A lei de concorrência. A principal obra de Smith foi A Riqueza das Nações, na qual ele defende que a economia deveria ser conduzida pelo livre jogo de oferta e procura. Já no segundo momento, né, ler novamente o texto e responder um questionário relacionado ao iluminismo para que possa então fixar, né, o que realmente foi esse iluminismo. O iluminismo foi um movimento de ideias que valorizava a razão contra a ignorância e criticava duramente certos aspectos da sociedade europeia no século XVII e XVIII. Quais eram os principais alvos da crítica iluminista? Principalmente o mercantilismo, que eram as práticas econômicas que favoreciam apenas o rei, o absolutismo monárquico, ou seja, né, o poder do rei total, e o poder da igreja. Eles criticavam muito, né, esse movimento e diziam que não davam liberdades à sociedade. Muitos déspotas esclarecidos procuravam governar aplicando os princípios da filosofia iluminista para comandarem seus países, sendo assim o que eles pretendiam. Cite alguns desses déspotas. Na outra aula passada, eu tinha explicado a vocês o que eram esses déspotas. Eram reis que resolveram, né, começar a adotar essa ideologia iluminista pelo medo de perder seus tronos, né? Não quer dizer que eles estavam totalmente a favor das ideias iluministas. Eles queriam adotar porque tinham medo mesmo de perder o seu poder. As ideias liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população, e esses reis absolutistas, com medo de perder o governo ou mesmo a cabeça, passaram a aceitar algumas ideias iluministas. Esses reis eram denominados déspotas esclarecidos, pois tentavam conciliar o jeito de governar absolutista com as ideias do progresso iluminista. Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima.